Eu sou um pastor evangélico e eu tô cansado de ver evangélicos sendo tratados como um risco para as eleições, como um problema para a democracia, como pessoas que deveriam ser excluídas do debate público de alguma forma. Semana passada a gente falou sobre um vídeo do Pirula acerca da religiosidade do brasileiro e eu gravei um vídeo respondendo o vídeo do Pirula, mas aqui eu queria desenvolver mais algumas coisas sobre evangélicos dentro de um ambiente democrático como o nosso. Quando a gente olha para ambientes de mídia, né, se olha para o jornalismo, a gente tem evangélicos sendo tratados como um tipo de cidadão de segunda classe que não deveria ter plenos direitos sociais de alguma forma. A gente fala de perseguição religiosa no Brasil e, claro, isso é um exagero imenso. A gente tem liberdades constitucionais muito bem estabelecidas que nos permitem cultuar em paz. É muito difícil termos uma perseguição de fato à igreja no Brasil, fechando igrejas e coisas assim. No entanto, existem certas esferas sociais onde ser cristão é muito difícil e somos perseguidos de fato dentro de certos ambientes. Quem acha que não é porque não conhece nenhum evangélico de viés mais conservador. Jovens são perseguidos na universidade, orientadores de mestrado rejeitam cristãos se eles tiverem perspectivas teológicas mais conservadoras, ambientes de mídia e ambientes jornalísticos possuem vieses muito específicos e acabam tratando cristãos como pessoas inferiores ou pessoas que são problema para o espaço público. Isso sempre cresce em momentos de eleição, porque o voto evangélico é um voto que aparentemente incomoda as esquerdas seculares e incomoda muitos ambientes de jornalismo, o que faz com que evangélicos e os votos evangélicos sejam tratados sempre como algo que existe a revelia do bem social. E isso tudo não é nada mais do que preconceito religioso. Cristãos possuem um espaço social muito bem estabelecido no Brasil, mas ainda sofrem preconceito muito sério a partir de certas camadas mais altas do mundo social brasileiro. Quem melhor sistematizou isso e entrega pra gente um trabalho muito redondinho, muito bem mastigado acerca desse fenômeno foi o Gutierrez Siqueira, já participou várias vezes aqui no canal, no seu livro Quem Tem Medo dos Evangélicos, onde ele fala sobre religião e democracia no Brasil de hoje. O livro é lançamento, ele é curtinho, li ele inteiro, é maravilhoso e indico fortemente que você que é crente, você que é jornalista, você que é envolvido com o mundo universitário, você que simplesmente é interessado na participação de evangélicos no mundo público, com urgência, compre esse livro e leia. Leia, não só compre e deixe na estante não, compre e leia rápido, porque enquanto tentam nos excluir do ambiente social, é importante que tenhamos boas respostas para nos defender como cristãos em um mundo que nos rejeita e que muitas vezes nos odeia, baseado em estereótipos terríveis. O primeiro capítulo do livro do Gutierrez se chama O que é ser evangélico? E é uma contribuição maravilhosa sobre os erros constantes que são cometidos dentro do ambiente de mídia sobre evangélico. Existe uma falta imensa na cobertura de notícias evangélicas ou de análise do cenário evangélico por parte da mídia secular. Você vê muitos exemplos disso, por exemplo, no modo como avaliam documentos da Igreja Presbiteriana do Brasil, onde pegam certas propostas e tratam como se fossem documentos oficiais da igreja, o modo até como usam a linguagem religiosa, a falta de compreensão do imaginário religioso e do que é que motiva essas decisões é uma coisa que inunda o mundo da mídia anti-evangélica que está por aí. Até esse termo evangélico é um termo muito problemático, porque você está lidando com uma comunidade extremamente plural. Você vê o pessoal fazendo vídeo e eles não sabem diferenciar o que é um neopentecostal de um pentecostal, de alguém de uma denominação histórica. Eles não sabem o que é uma denominação, o que são igrejas locais independentes, o que são associações livres de igrejas. Existem tantas questões intrincadas dentro do mundo religioso protestante que, a menos que você tenha um bom background de estudo religioso acerca dos protestantes, você não sabe o que vai falar e você vai cometer gafes das mais variadas ao julgar o imaginário evangélico. Porque veja, se o pessoal não consegue compreender como funciona as instituições do mundo evangélico, quanto mais compreender o imaginário evangélico. É muito doido porque a gente olha pra mídia aí e o modo como evangélicos são representados dentro do imaginário social é uma coisa muito triste, né? Você vê novela da Globo, o evangélico é sempre o pilantra, né? O pastor é sempre um picareta, o evangélico é sempre alguém de classe mais baixa. Quando isso envolve minorias sociais, sempre vira uma questão, né? Nossa, olha aqui, o bandido é negro, isso representa um imaginário terrível, é um preconceito, é um racismo estrutural. Mas quando o evangélico é sempre trambiqueiro, é sempre um evangélico de viés extremamente legalista, retrógrado, quando sempre o pastor é alguém de caráter questionável, o que é isso? Senão também a manifestação de um imaginário preconceituoso acerca das comunidades evangélicas. Nesse desconhecimento e com o crescimento dos evangélicos na sociedade, existe esse medo estranho de que nós, ao nos aproximarmos da política ou ao crescermos em influência social, vamos fazer um Handmaid's Tale no Brasil. Você já deve ter
ter visto O Conto da Aia, seja no livro da Margaret Atwood, seja no seriado que absolutamente não acaba, devia ter acabado há muito tempo, mas que estão, né, levando aí infinitamente. A história já deu, termina com o da Aia, pelo amor de Deus. Como se evangélicos, dentro do ambiente democrático, fossem representar o fim de liberdades individuais, um talibã gospel, uma cristianização à força da sociedade, o que é uma imensa bobagem e um desconhecimento profundo de como funcionam as comunidades religiosas no Brasil. E o Gutierrez é muito sagaz ao discutir dentro da fenomenologia da religião, de como funciona a religião protestante no Brasil, para dizer que essa é uma visão completamente boba de como funcionam os evangélicos. Primeiro, o Gutierrez vai argumentar que dentro do ambiente protestante, a pluralidade de pensamento é uma das marcas principais. Diferente do ambiente católico romano ou de outros ambientes religiosos fora do cristianismo, o protestantismo acredita em liberdade de consciência, justamente porque foi daí que nós nascemos e é isso que nos mantém vivos dentro de grandes e variadas denominações protestantes. Dentro do protestantismo, existem visões muito diferentes sobre igreja, sobre fé, e essas igrejas convivem e colaboram juntos pelo evangelho. Eu sou um batista, eu tenho amigos presbiterianos, colegas assembleianos, gente da metodista, colegas cristãos evangélicos, e todo mundo junto colabora simultaneamente para o mesmo reino. E essa pluralidade faz parte do modo comum de fazer política dentro dos ambientes protestantes. Não existe um papa no protestantismo, não existe uma liderança protestante que abarque todos os protestantes. Então é impossível que haja um projeto único de poder dentro das comunidades protestantes, porque o protestantismo é profundamente plural. Existe um viés político um pouco mais comum dentro do ambiente protestante, existem pautas que são comuns aos movimentos protestantes, mas não existe uma unidade organizacional poderosa o bastante para conceder um tipo de controle sobre os indivíduos, porque não é isso que protestantes são. Isso, inclusive, gera um ambiente de constante disputa, de constante debate, e esse é o segundo ponto do Gutierrez no livro dele. Dentro do protestantismo, a gente tem igrejas livres e independentes, com ideias diferentes, perspectivas diferentes, onde as mais sérias permanecem, as mais estranhas morrem rápido, projetos espirituais de indivíduos específicos geralmente não vão pra frente, denominações vão ficando cada vez mais organizadas e mais históricas, e isso faz com que o Estado brasileiro não consiga privilegiar uma denominação evangélica específica, porque existem mais partidos religiosos, mais denominações, do que partidos políticos no Brasil. Por isso, o Gutierrez vai dizer, eu acho essa uma frase maravilhosa, o negociar do poder executivo com os evangélicos é tão complexo como negociar com o Congresso. Agora, essa ignorância profunda acerca dos movimentos evangélicos também é um desconhecimento histórico e filosófico. O Gutierrez entende que um Brasil evangélico será um Brasil mais secular. E isso está totalmente de acordo com o que o Charles Taylor escreve no seu grande clássico Uma Era Secular, que é o livro que basicamente popularizou o conceito de secularização entre os protestantes. Ele coloca na conta do protestantismo muito da secularização do mundo. Justamente porque uma visão protestante da vida é justamente uma visão mais laica. A divisão de poderes proveio do protestantismo. O estabelecimento da democracia proveio do protestantismo, e católicos reconhecem isso. Não foi em ambientes católicos que a democracia se estabeleceu, mas em ambientes protestantes. Foi o protestantismo tentando sobreviver debaixo de estados religiosos católicos que o contexto de laicidade foi fomentado para a sobrevivência daqueles que não faziam parte dos movimentos religiosos que dominavam o Estado. Um projeto de sociedade protestante seria um projeto de sociedade mais secular. Veja, secularidade é um termo que ficou negativo em muitos ambientes protestantes, mas significa, dentre outras coisas, que a influência da religião na política é uma influência livre a partir das crenças da população e não uma imposição técnica de cima para baixo contra o livre exercício de liberdade das pessoas. E talvez aqui esteja o grande ponto da tese do Gutierrez acerca do que significa ser evangélico. Para que a igreja evangélica consiga um poder social muito relevante, ela precisa de algum nível de corrupção. E que corrupção não é roubar dinheiro, mas corrupção de seus valores. Uma igreja que luta e se estabelece politicamente para tentar governar e controlar e o que é que seja, é uma igreja que está indo contra os seus propósitos básicos. Está indo contra a visão de liberdade, de amor, de graça, de misericórdia, de justiça pública, para se colocar em um ambiente de controle, de mando e desmando. E isso é uma corrupção e faz com que a igreja se adapte aos poderes desse mundo. Ou seja, uma igreja que consegue um poder político de controle é uma igreja que abandonou os seus ideais que deveriam guiá-la e protegê-la. Por isso ele diz o seguinte: caso o casamento com o Estado seja consolidado em monopólico, a teocracia não virá, porque a igreja estará cada vez mais desmoralizada e se conformará com algumas migalhas da mesa do rei. O Estado transformará a igreja em burocracia sem relevância, cheia de autocongratulações
e pompa sem sentido. Caso faça seu papel evangelizador dinâmico e profético, também não será uma ameaça à democracia, porque estará ocupada em um projeto mais nobre de edificação. O Brasil evangélico é uma boa notícia para a jovem democracia brasileira. O Brasil tem a sorte, ou seria a graça divina, de contar com uma religiosidade difusa, competitiva e criativa. O Estado ainda não conseguiu absorver a igreja como um todo, pelo menos até o dia de hoje. O monopólio de um grupo específico ainda não se desenha. O Brasil evangélico continuará profundamente religioso e, ao mesmo tempo, em processo de constante modernização. Não é necessário medo do crescimento evangélico. Não somos o lobo mau da democracia. E isso é só o primeiro capítulo do livro do Gutierrez. Um resuminho aqui de um ponto muito interessante do livro dele. Ele tem outros capítulos muito mais poderosos. Tem um capítulo chamado Mito da Nação Cristã, que eu queria ter escrito esse capítulo. É um negócio fora de série. Quem sabe a gente discute sobre isso mais pra frente aqui no 2 Dedos de Teologia. Vai lá conferir o livro do Gutierrez. É uma contribuição real e maravilhosa para toda essa conversa sobre onde nós nos posicionamos dentro da democracia brasileira. O link para você comprar o livro Gutierrez vai estar aqui na descrição e no comentário fixado. Corre lá. E lembrando que você pode assinar o Review Club e receber na sua casa todo mês o melhor da literatura protestante que tem sido publicada no Brasil, junto com a revista de Teologia e Cultura, 30% de desconto na nossa editora e uma curadoria de primeira na sua mão. Conhece o Review Club? O link vai estar aí embaixo também para você fazer parte dessa comunidade de leitores. A gente lê junto os livros em lives semanais com os nossos mentores de leitura. Você vai ser muito bem-vindo para participar com a gente. Não deixe de se inscrever aqui no canal e assinar as notificações para ficar sabendo sempre que houver vídeo novo. A gente tem vídeo quase todo dia, sempre às 10 horas da manhã. Um cheiro no seu cangote e até a próxima.